Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Taine Vandressa Antunes. Eu sempre deixo aqui o link do meu site para que vocês possam acessar bit.ly/proftainebio. Nesse site eu deixo as aulas, o PDF das aulas, deixo a lista de exercícios, gabarito e também algumas dicas de outros vídeos que vocês podem estar assistindo no YouTube para ajudar no estudo de vocês, tá bom? Bom, então hoje a nossa aula vai ser primeiramente sobre as relações ecológicas e no segundo momento nós iremos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, ou ciclos da matéria, ok? Para a gente começar a aula de hoje, é importante que vocês tenham em mente que vocês deem uma revisada no conceito, nas definições do que seria um ser vivo, do que é população e do que é comunidade. Se não tem esses conceitos muito claros na cabeça de vocês, pode ficar confuso quando a gente falar nos detalhes das relações ecológicas, tá bom? Outro conteúdo da aula passada, que são as relações tróficas ou cadeia teia alimentar também, é importante estar dando uma revisada. Lembrando que a aula passada está disponível também no site. Vamos começar então, pessoal. Bom, a gente vai começar falando sobre as relações ecológicas, os conceitos, tá? Na aula passada a gente falou sobre fatores bióticos e fatores abióticos. Lembrando que os fatores bióticos, bio vem de vida, se refere aos seres vivos, e o fator abiótico, nós estaremos falando dos fatores não vivos, ou seja, tudo que não envolve ser vivo no ambiente, clima, temperatura, relevo e outros exemplos, tá? Na aula passada a gente começou falando sobre ecologia, o que estuda a ecologia, e a gente viu também que a ecologia ela é dividida no estudo chamado de ecobiose e alelobiose, certo? A ecobiose, que foi o que a gente começou a ver na aula passada, é o estudo da relação dos seres vivos com o seu meio ambiente físico-químico. Traduzindo, a ecobiose ela vai estudar a relação dos fatores bióticos com o fator abiótico. Por isso que a gente viu questões de relações tróficas e cadeia alimentar, teia alimentar na aula passada. Hoje a gente vai estudar a alelobiose, que seriam as relações dos seres vivos entre si, ou seja, como que esses seres vivos se relacionam entre si, tá? Então é a relação entre populações e comunidade. Dentro da alelobiose, nós vamos ter dois tipos de relação: as relações interespecífica e as relações intraespecífica. Na relação interespecífica, a gente fala que é uma relação de indivíduos de espécies diferentes. Então, é uma relação entre comunidades. Lembra que eu falei logo no começo que era importante ter em mente o que era o conceito de comunidade e o que era a população. Então, a relação interespecífica é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, ou seja, entre comunidades. Enquanto a relação intraespecífica ela vai estar estudando a relação de indivíduos da mesma espécie, ou seja, a relação entre populações, dentro da mesma população, certo? Dentro de relações interespecíficas e intraespecíficas, nós também temos a divisão de relações harmônicas e relações desarmônicas. Então, existe relação interespecífica harmônica e desarmônica, assim como existe relação intraespecífica harmônica e também desarmônica. A relação harmônica, a gente diz que é o tipo de relação que ao menos um dos organismos ou das espécies será beneficiado e a outra não vai ser prejudicada. Dentro da relação desarmônica, a gente define como sendo uma relação negativa, porque pelo menos um dos organismos ou espécies será prejudicada. Dentro desse conceito de relações ecológicas, nós temos o uso de algumas simbologias que são bem comuns para representar se essa relação está sendo harmônica, desarmônica, positiva ou negativa, tá? Nessa simbologia a gente usa o sinal de mais ou positivo quando ela apresenta vantagem para aquele indivíduo, negativo quando essa relação apresenta desvantagem para aquele indivíduo e o zero quando ela é neutra, ou seja, não prejudica, mas também não ajuda aquele indivíduo. Não atrapalha, mas também não ajuda, certo? Bom, as relações, esses tipos de relações ecológicas ela é um pouquinho complexa, então eu disponibilizei essa tabela para vocês que está em PDF, aqui é um print dessa tabela,
Mas o print, o PDF, o documento, está lá no site. Vocês podem baixar, podem imprimir para ajudar vocês a estudarem. Nessa tabela eu defini as relações ecológicas, dividi elas em relações harmônicas e relações desarmônicas, tá? Então, dentro das relações harmônicas, nós temos interespecífica, entre espécies diferentes, e intraespecíficas, entre seres vivos da mesma espécie, tá? Então, mutualismo é uma relação harmônica, comensalismo é uma relação harmônica, colônias é uma relação harmônica, sociedades também. E aqui embaixo, nessa cor alaranjada, as relações desarmônicas, que seriam também divididas entre interespecífica e intraespecífica. Competição, predação, parasitismo, amensalismo, competição intraespecífica e canibalismo são exemplos de relações desarmônicas. Notem que existe competição interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, e competição intraespecífica, aquela que acontece dentro da população, ou seja, de indivíduos da mesma espécie. Eu vou falar a seguir com mais detalhe dessas relações, mas a gente não vai ficar aprofundando muito, porque é um conteúdo mais simples, tá bom? Depois a gente vai para a parte dos ciclos biogeoquímicos. Então, o primeiro tipo de relação que a gente tem é uma relação harmônica, conhecida como mutualismo. O mutualismo, ele entra com uma relação interespecífica, certo? Ou seja, acontece entre indivíduos de espécies diferentes, e ele vai ter dois tipos de relações de mutualismo. Então, a gente tem o mutualismo obrigatório, que é do tipo simbiose, anota aqui, ó, mutualismo obrigatório, e o mutualismo facultativo, que é a protocooperação. Então, o primeiro tipo de mutualismo, ou seja, a simbiose, o exemplo que eu dei aqui é a simbiose que acontece entre algas e fungos, que formam essas estruturas, esse organismo vivo conhecido como líquens. Essas manchinhas verdes, esverdeada, meio acinzentada, tem também laranja, tem de outras cores, que se formam nos troncos das árvores, às vezes a gente vê em rochas, tá? Ela nada mais é do que líquens e é uma relação harmônica, positiva, tá? Então, sinal de positivo para a alga e sinal de positivo para o fungo, porque ela é benéfica para ambos os organismos, tá? A gente fala que é uma simbiose, qual que é a diferença? Porque, por ser uma relação obrigatória, essa relação entre os organismos de espécies diferentes ela é tão estreita que eles já não conseguem viver separados, tá? Então, assim, eles dificilmente sobreviveriam em ambientes onde eles se encontrassem sozinhos, por exemplo. Então, eles são sempre encontrados juntos nessa relação de simbiose, que garante maiores chances de sobrevivência para eles, tá? Bom, então, assim, há uma troca entre eles, porque a alga produz matéria orgânica, que vai ser utilizada para o fungo, e o fungo retém a umidade que acaba protegendo essa alga. Então, é uma troca, tá? É benéfica, uma relação benéfica para ambos. Essa relação é chamada de simbiose, certo? Então, só reforçando aqui, ela é uma associação que permite que eles sobrevivam em ambientes onde sozinhos eles não existiriam, tá? Bom, a protocooperação, diferente da simbiose, ela é um mutualismo facultativo, porque esses organismos, eles podem viver sozinhos, de maneira separada, tá? Então, a gente tem aqui a protocooperação que acontece entre essa ave que fica em cima do gado, se alimentando de pequenos parasitas, como carrapato, por exemplo, e o gado. É uma relação que é boa para eles, nenhum deles sai prejudicado, mas diferente da simbiose, onde a relação é tão estreita que eles podem sobreviver juntos em ambientes que eles não existiriam sozinhos. Nessa relação de protocooperação, a ave não vive ali em cima do gado, ela pode voar e, enfim, fazer outras coisas, ir para o ninho e seguir a sua vida, se reproduzir, certo? Então, essa daqui é uma relação harmônica, conhecida como mutualismo. A segunda relação seria o comensalismo, também é interespecífica, é uma relação harmônica, certo? Onde um dos organismos se beneficia, mas sem prejudicar o outro. As rêmoras, que são esses peixes que ficam aqui nadando junto com o tubarão, eles se alimentam dos restos da presa do tubarão. Então, o tubarão
caça, se alimenta, os restos que sobram servem para as rêmoras, tá? Então a gente fala que é uma relação de comensalismo, onde uma se prejudica, corrigindo, onde uma se beneficia, mas sem prejudicar a outra. Outro exemplo é a relação entre os carnívoros e o abutre. O abutre é uma ave que se alimenta de restos de carcaças, enfim. O carnívoro, o predador vai lá, caça, mata o animal, se alimenta e depois que ele está satisfeito ele vai embora, aí os abutres descem e se alimentam desses restos. Então, nenhum deles é prejudicado. O carnívoro já comeu, já pode ir embora, tá ok? E o abutre se alimenta desse resto. Então, reparem que na relação de comensalismo, uma espécie se beneficia, não prejudica a outra, certo? Então, essa é a característica, por isso que é uma relação harmônica. E nós temos também a relação harmônica do tipo colônia, que é intraespecífica, porque ela acontece entre indivíduos da mesma espécie, e do tipo sociedade. Então, as relações que a gente viu anteriormente de mutualismo e comensalismo são relações do tipo interespecífica, porque acontece entre indivíduos de espécies diferentes. A ave e o gado, por exemplo. A ave é um animal, é uma ave, e o gado é um mamífero, então são espécies diferentes, tá? E o que acontece agora aqui? Dentro das relações intraespecíficas, ela vai acontecer, são relações harmônicas que acontecem entre organismos da mesma espécie. O primeiro exemplo nós temos as colônias, que são recifes de corais, onde cada pólipo é um indivíduo, e juntos formam a colônia de indivíduos da mesma espécie. Então, esse daqui é o coral. Cada uma dessas estruturas, cada uma dessas bolinhas, vamos dizer assim, são pólipos. Cada pólipo é um indivíduo. E eles juntos formam essa unidade estrutural conhecida como coral, certo? Então, os pólipos morrem e novos pólipos crescem por cima do outro que morreu e formam o que a gente chama de esqueleto de carbonato de cálcio, tá? Esqueleto entre aspas, porque não é o esqueleto dos vertebrados, mas forma essa estrutura de carbonato de cálcio e formam os chamados recifes de corais, tá? Então esse daqui é um exemplo de colônia. Eles vivem juntos e formam uma unidade estrutural, como se eles vivessem, dificilmente eles viveriam isolados. Na sociedade, o que acontece? Os organismos da mesma espécie, eles estão agrupados para divisão de trabalho e cooperação, ou seja, eles têm uma organização e dividem essas atividades entre si. Então, as abelhas é um exemplo clássico de sociedade, onde a colmeia tem divisão de atividades entre os organismos, certo? Outro exemplo, além das abelhas, tem cupins, os seres humanos também vivem em sociedade. Então, para ficar bem claro aqui, qual que é a principal diferença entre colônias e sociedade? Bom, nas colônias há um grande grau de interdependência entre os organismos, que não conseguem viver isolados, ou seja, eles são tão dependentes um do outro que dificilmente eles conseguiriam sobreviver isolados. Enquanto na sociedade, são seres que podem viver separados, porém, conviver em sociedade, conviver nessa estrutura, é muito mais vantajoso para eles, eles têm muito mais chance de sobrevivência. A gente consegue ver abelhas voando sozinhas, formigas andando sozinhas, mas, no entanto, elas têm uma organização do tipo sociedade, uma relação do tipo sociedade que permite que essa organização seja mais vantajosa para elas, tá? Então, exemplos de sociedade, abelhas, cupins e o próprio ser humano vive em sociedade. De colônia, eu tenho o exemplo da caravela portuguesa, colônias de bactérias. Então, digamos que eles formam meio que uma estrutura pela sobrevivência do grupo, tá? E dentro das colônias pode haver ou não divisão de tarefas, de atividades, tá bom? Bom, e agora a gente vai para as relações desarmônicas. Então, tudo que a gente viu até aqui eram relações harmônicas. Mutualismo, comensalismo, colônias e sociedade são relações harmônicas. A partir daqui, a gente vai ver relações
desarmônicas. A primeira que a gente vai ver é a relação desarmônica do tipo competição interespecífica, que vai acontecer entre espécies diferentes que vão disputar pelo mesmo recurso. Na imagem, o exemplo que eu estou dando é de um pequeno mamífero. Ele está com uma noz na mãozinha, segurando a noz, na patinha, né? E ele está se alimentando dessa noz. E aí tem os pássaros tentando, disputando, querendo pegar esse mesmo alimento, certo? Então, a competição interespecífica, ela acontece entre indivíduos de espécies diferentes, disputando pelo mesmo recurso. Bom, no tipo de competição interespecífica, está muito relacionado também com o princípio de Gauss, porque elas competem por recursos que normalmente estão insuficientes. Então, se esse mamífero está competindo com essa ave por nós, é porque não tem nós suficiente, não tem nós para todo mundo, não tem alimento para todo mundo. Então, eles estão disputando entre si. O princípio de Gauss a gente viu na aula passada, e vou resumir aqui rapidinho, mas se tiverem alguma dúvida, dá uma olhadinha na aula passada. O princípio de Gauss seriam duas espécies diferentes no mesmo habitat, com o mesmo nicho ecológico, um nicho ecológico muito parecido, onde elas vão entrar em competição, tá? E apenas uma delas pode sobreviver. Então, assim, essa competição entre elas pode levar ao desaparecimento daquela espécie naquela região, porque a que melhor competir é a que vai sobreviver, tá? Então, esse é o princípio de Gauss. Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha na aula passada, porque a gente já falou sobre isso. E a gente tem aqui um exemplo da predação. A predação, ela vai envolver um predador e uma presa. Então, o predador, ele caça, ele vai atrás da sua presa para se alimentar. Bom, característica que a gente tem nessas duas relações, que a gente já começou das relações desarmônicas, é que somente uma das espécies será beneficiada. Aqui na competição interespecífica, a que vai ser beneficiada é aquela que ganhar o fator, o recurso que está sendo disputado. Por exemplo, aqui nessa imagem, suponhamos que esse mamífero, esse pequeno mamífero, ele consegue comer a noz. Vai ser vantagem para ele, mas desvantagem para os pássaros. O mesmo acontece com o predador, tá? Então a gente tem a imagem aqui de um gato doméstico predando uma ave, que aqui eu não consigo ter certeza se é nativa, se é de gaiola, enfim. Mas é um predador se alimentando da sua presa. No caso, para ele é vantagem porque ele vai estar se alimentando, e para a presa é desvantagem porque ela vai morrer, né? Então, assim, é muito importante nessas duas relações a gente falar que quando elas estão em equilíbrio, quando elas acontecem de uma maneira equilibrada, elas são super importantes para o controle populacional. Elas garantem o equilíbrio do ambiente, elas garantem o equilíbrio da população naquela região. No entanto, quando entra em desequilíbrio, quando sobra predador e falta presa, começa a ter uma disputa entre eles, aí a gente vai para a competição intraespecífica, o que pode ser ruim também. Então, tanto a competição interespecífica quanto a predação, elas são boas para garantir o equilíbrio e o controle populacional. Então, ainda dentro das relações desarmônicas, a gente vai ver aqui a relação de parasitismo e a relação de amensalismo. Parasitismo, ela vai envolver um hospedeiro e um parasita, ou vários parasitas, tá? Então, o hospedeiro é aquele que vai servir de casa, ou na verdade ele vai hospedar o parasita, que não é bem hospedar, porque o parasita se alimenta dos nutrientes desse hospedeiro. Então a gente tem aqui um exemplo dentro do intestino, o caso aqui é um verme dentro do intestino de um mamífero, provavelmente humano, se eu não me engano, se alimentando dos nutrientes presentes dentro do intestino. Uma pessoa se alimenta e os nutrientes terão que ser divididos também com esse verme, com esse parasita que está habitando, se hospedando dentro do intestino, tá? Então, a relação de parasitismo envolve um hospedeiro e um parasita. Característica muito marcante, e anotem isso que as pessoas costumam confundir às vezes, é que
não é interessante para o parasita matar o hospedeiro, porque o hospedeiro fornece nutrientes para ele. Então não é interessante. Bom, fala interessante não é bem. Não é interessante dar a entender que esse parasita tem uma consciência, né? E não é bem uma consciência. Na verdade, é um instinto de sobrevivência. Quando a gente fala consciência, é como se a gente estivesse querendo humanizar muito isso, mas na verdade não é uma humanização. Não existe uma consciência de que para ele não é legal fazer isso. Na verdade, é só um instinto de sobrevivência. Não vou matar, não mata porque precisa dos nutrientes que ele vai fornecer, tá? Bom, e o amensalismo é uma relação que envolve uma espécie inibidora, que ela vai impedir ou dificultar o crescimento da espécie amensal, tá? Bom, então são entre espécies diferentes os dois. E o que acontece no caso do amensalismo? Aqui eu tenho um exemplo das folhas do eucalipto e do pinheiro, que quando elas caem no solo, elas liberam uma substância que é tóxica e que reduz e dificulta o crescimento, ou seja, a germinação de outras plantas, tá? Então a gente fala que isso é amensalismo. Então, aqui nós temos os dois exemplos de relações desarmônicas, tá? Então, na verdade, a espécie inibidora impede ou dificulta o crescimento da espécie amensal. Ainda dentro das relações desarmônicas, mas agora partindo para as relações intraespecíficas, ou seja, aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, nós temos a competição intraespecífica. A competição interespecífica, ela acontecia entre indivíduos de espécies diferentes, disputando por recurso, certo? Aí eu dei o exemplo lá do... Deixa eu só voltar para vocês verem aqui. O exemplo do mamífero com a ave disputando alimento. Nessa competição aqui, intraespecífica, ela acontece entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, dentro da população, tá? E eles vão disputar, por exemplo, por parceiros para fins reprodutivos. Então é aquela coisa que a gente vê às vezes machos de uma mesma espécie disputando para ver quem vai ficar com a fêmea, quem é o mais forte, quem que a fêmea vai escolher. Esse é o tipo de competição intraespecífica, certo? Bom, e aqui nós temos o canibalismo, que também acontece entre indivíduos da mesma espécie. E um exemplo clássico do canibalismo, até coloquei essa charge aqui para a gente entender melhor, que é quando a louva-a-Deus, que é um inseto, se alimenta do macho, na verdade ela arranca a cabeça do macho para garantir o seu sucesso reprodutivo, tá? Então ela se alimenta mesmo para que ela possa garantir sucesso reprodutivo para que seus filhotinhos possam vir a nascer. Então, não confundam canibalismo com predação, tá? Porque são coisas diferentes. Canibalismo acontece entre indivíduos da mesma espécie e predação é um predador que vai pegar a presa que normalmente é de outra espécie, tá bom? Bom, como eu falei, essa parte não tem muito o que ficar entrando em detalhes, então eu sugiro para vocês baixarem, entrarem lá no site, salvarem a tabela para dar uma estudada para depois responderem o questionário, para ir exercitando também. E agora a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos ou ciclos da matéria. Bom, importante lembrar da aula passada. Energia flui no sentido unidirecional, anota e grifa isso, e matéria ela vai ser reciclada. Bom, vamos lá. Nesse primeiro slide, eu trago esses conceitos da aula passada para vocês lembrarem. Então, no ecossistema, a quantidade de energia disponível diminui à medida que ela está sendo transferida de um nível trófico ao outro. Então, a gente diz que a energia flui em um sentido unidirecional. Lembrando da aula passada, a gente tem aqui um exemplo de cadeia alimentar, onde nós temos um produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Aqui não tem nem os decompositores. Mas, qual o objetivo da alimentação? Qual que é o objetivo desse coelho comer essa planta? Essa lebre comer essa planta? O objetivo é obter energia. No entanto, conforme essa energia vai sendo transferida de um nível trófico ao outro, ela vai sendo perdida, ela vai sendo dissipada. Ela perde para o ambiente e outra parte, o organismo, usa para garantir seu metabolismo. Então, a quantidade de energia que o consumidor
secundário vai pegar não é a mesma que esse daqui. Então, por isso que a gente diz que a energia ela flui, aqui a setinha azul, em um único sentido, que é um sentido unidirecional, certo? Quando a gente fala de matéria, a gente diz que a matéria é reciclada. Então, por isso que a gente fala ciclo da matéria e ciclos biogeoquímicos. Porque na matéria, por ela ser reciclada, quer dizer que a sua quantidade permanece praticamente constante. Ela não vai alterar muito, tá? E quando a gente está falando de reciclar a matéria, nós estamos falando, na verdade, de átomos, de moléculas. E o objetivo disso é garantir, de uma maneira equilibrada, que esses átomos e moléculas permaneçam de forma equilibrada na natureza, no ambiente. Então, aqui eu faço uma diferencio energia de matéria. Energia, o fluxo é unidirecional, porque ele vai sendo perdido conforme vai passando de um nível trófico a outro. E a matéria tem um fluxo cíclico, ela é cíclica, porque ela vai pertencer a um ciclo, certo? Vai permanecer constante. Energia não é reciclada porque ela vai sendo perdida. A matéria, ela é reciclada. Então, a gente diz aqui, ó, é o caminho percorrido por átomos e moléculas na natureza. A energia, ela entra na cadeia alimentar, na teia alimentar, via os produtores através do processo de fotossíntese, que vai ser a conversão da energia química, da energia luminosa do solar em energia química, certo? E ela se dissipa na forma de calor e se perde de um nível trófico a outro, que é aquilo que eu falei, os organismos perdem também para o ambiente e parte dessa energia é utilizada por eles mesmos. Então, na matéria, nós temos, como ela é reciclada, nós temos os ciclos biogeoquímicos ou ciclo da matéria. Se tratando dos ciclos biogeoquímicos, nós temos esses daqui que são os principais, que é o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio e o ciclo do fósforo, ok? O objetivo dos ciclos biogeoquímicos seria reciclar a matéria e garantir que ela continua no ambiente, que ela continue na natureza. Os ciclos que nós vamos estudar aqui é o ciclo da água, do carbono, nitrogênio e oxigênio, porque são os que mais caem em vestibular, os mais comuns da gente ver, tá? Quem tiver curiosidade e quiser saber mais sobre o ciclo do fósforo, me procura que a gente pode falar melhor sobre isso, tá bom? Bom, então o primeiro ciclo que a gente vai ver, que acho que vocês é o que a gente mais lembra, se tratando de ciclos biogeoquímicos, porque a gente vê ele lá na escola, começa a ver desde criança, né? É o ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Se tratando do ciclo da água, é importante a gente ter em mente os estados físicos da matéria, certo? Que é como a matéria, no caso, a água vai ser encontrada na natureza. Então, ela vai ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. Como eu falei, os ciclos biogeoquímicos, ele envolve matéria. Então, aqui nós temos a molécula da água, que vai ser formada por um átomo de oxigênio, representado pela cor azul, e 2 átomos de hidrogênio, H2O, que estão representados aqui em cinza mais clarinho. Essas moléculas, no seu estado sólido da água, elas estão mais justapostas, ou seja, mais próximas, mais grudadas umas nas outras. No estado líquido, essas moléculas estão mais dispersas, e no estado gasoso, elas estão completamente dispersas. Gasoso é estado de vapor. Então, a mudança do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Isso acontece porque aqui, ó, no estado sólido, a gente aquece, esse gelo, por exemplo, ele se transforma em líquido. Se a gente continuar aquecendo, ele vai evaporar. Então, a gente chama de vaporização, tá? Que é o que acontece quando a água evapora dos rios, mares, lagos e oceanos e forma as nuvens. Então, e no sentido contrário, a gente tem a condensação do gasoso para o líquido, e a solidificação, para o estado sólido. Quando passa direto do sólido para o gasoso ou gasoso para o sólido, é sublimação. 70% da superfície terrestre é coberta por água e cerca de 3% é água doce. Bom, é muito importante lembrar que quando a gente fala do ciclo da água, sempre surge as questões de poluição e contaminação da água exatamente por esse fator, que a água é disponível para a gente
consumir, na verdade seria apenas 3%. Se tratando do ciclo da água, ele vai ser de dois tipos básicos. O ciclo do tipo curto, que ele é simples e envolve somente fatores abióticos, ou seja, fatores não vivos. Seria quando a água evapora diretamente, condensa formando as nuvens e precipita na forma de chuva, tá? Sem envolver seres vivos. Depois no desenho dá pra gente ver melhor. Depois nós temos o ciclo da água do tipo longo, que ele é mais complexo, envolve os fatores bióticos e abióticos, ou seja, vai envolver seres vivos e não vivos. Nesse ciclo da água longo, vai envolver todo o processo de transpiração, respiração e até excreção dos seres vivos. Então aqui, nesse desenho, aqui eu acho que dá pra gente entender melhor. Se a gente fosse falar do ciclo da água do tipo curto, a gente só ia falar da água que evapora dos oceanos ou dos lagos, rios e lagos, não entra em contato com nenhum ser vivo e já precipita na forma de neve, granizo ou chuva. Agora, se a gente for falar do longo, a gente vai levar em consideração todos os seres vivos, plantas, animais que estão presentes nesse ambiente, tá? Então, a água está presente aqui na superfície da Terra, ela evapora, pode evaporar do processo de transpiração realizado pelos seres vivos. Os seres vivos também eliminam água no seu processo de respiração e através da excreção. Essa água presente nas fezes, na urina, por exemplo, também vai evaporar. Ela evapora, encontra uma temperatura mais baixa aqui na atmosfera, ela forma a condensação, forma as nuvens, depois ela vai precipitar, ou seja, vai chover, que pode acontecer na forma de neve, granizo ou chuva, e o ciclo se reinicia. Por que a gente fala que é ciclo? Por que a gente fala que a matéria, no caso a água, a H2O, está sendo reciclada? Porque não tem começo, não tem meio, não tem fim, tá? Acontece de uma maneira contínua, está sempre acontecendo. Outro conceito que talvez possa surgir quando falar de ciclo da água, a gente fala às vezes de chuva ácida. Então, resumindo aqui, bem resumido mesmo, o que seria a chuva ácida? São os poluentes que estão presentes na atmosfera, liberados pela ação humana, né? Que quando entra em contato com a água presente aqui na atmosfera, o vapor, a água na forma de vapor, formam compostos ácidos, tá? Que eles acabam precipitando e formando uma chuva ácida, tá? Uma característica mais ácida que pode danificar a vegetação e até monumentos históricos. E o próximo ciclo, agora a coisa começa a ficar mais complicadinha, né? É o ciclo do carbono. Quando eu falo ciclo do carbono, eu estou falando do elemento químico, do átomo de carbono, que é o C, certo? Só que essa matéria, esse átomo, a gente dificilmente encontra ele sozinho na natureza. O que a gente encontra é ele associado a outros compostos, formando moléculas, formando componentes químicos, tá bom? Então, sobre o ciclo do carbono, é muito importante a gente lembrar que todos os seres vivos são formados por diversas moléculas orgânicas, tá? Com átomos de carbono em sua composição. Quais são essas moléculas? Carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos, que seriam DNA e RNA. E, no caso das plantas, dos vegetais, também o carbono está presente no amido e na celulose. Bom, esse carbono, para ele fazer parte, para ele entrar nesse ciclo, ele precisa ser incorporado, ele precisa ser absorvido. Então a gente fala que o carbono é incorporado ou absorvido pelos seres vivos e inicialmente via o processo de fotossíntese, certo? Quem faz isso são os produtores. Aqui no cantinho tem um desenho bem simples do que seria o processo de fotossíntese, onde um produtor, no exemplo aqui a árvore, consome gás carbônico, ó, o carbono aqui junto com o oxigênio, e libera o oxigênio. Fotossíntese, consome gás carbônico, libera oxigênio. Então, esse processo de como o carbono vai ser absorvido, como que ele vai ser incorporado, é pelo processo de fotossíntese. E a partir disso, ele será transferido aos consumidores através da ingestão de nutrientes pela alimentação. Aqui a gente tem a molécula do gás carbônico, 2 oxigênio e 1 carbono, tá? Bom, todos os seres vivos devolvem o carbono na forma de CO2 na atmosfera através do processo de respiração celular.
Se na fotossíntese consome gás carbônico e libera oxigênio, na respiração a gente faz o caminho inverso, consome oxigênio e libera gás carbônico. Então, todos os seres vivos fazem respiração celular e liberam gás carbônico na atmosfera, tá? Bom, os decompositores são responsáveis em devolver o carbono ao ambiente durante o processo de decomposição. A queima de combustíveis fósseis, como derivados do petróleo, são outras formas também de liberar o carbono na atmosfera, tá? Então, como é que o carbono é incorporado pelos seres vivos? Através do processo de fotossíntese, onde o gás carbônico atmosférico, na forma de gás, ele é utilizado para produzir glicose. Outro termo que é muito comum a gente ouvir falar, se tratando de ciclo do carbono, é o sequestro do carbono, que é basicamente o processo de fotossíntese. É a mesma coisa, tá? Então, lembrando aqui, o objetivo dos ciclos biogeoquímicos é reciclar a matéria, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem de poluição. Embora os ciclos biogeoquímicos eles tenham essa função de reciclar a matéria, o que pode acontecer muito é que essa queima de combustíveis fósseis, quando a gente fala de ciclo do carbono, a gente também fala muito de poluição do ar, elas são outras fontes de liberar o gás carbônico, além do processo de respiração celular. Então, o que acontece? Esse CO2 liberado, esse dióxido de carbono liberado pela queima de combustíveis fósseis, acabam sendo outras fontes de liberação de carbono na atmosfera, e isso está diretamente relacionado com poluição atmosférica, efeito estufa e aquecimento global, tá bom? Bom, resumidamente o ciclo do carbono, nós temos a planta que realiza a fotossíntese, que incorpora o gás carbônico e que incorpora o carbono junto ao gás carbônico. Os animais se alimentam dessa planta, incorporando assim o carbono via o processo de alimentação. Se os seres vivos morrem, eles entram em decomposição. O processo de decomposição também libera gás carbônico e o ciclo reinicia. Processo de respiração, realizado por todos os seres vivos, libera gás carbônico e ele também vai ser utilizado pelas plantas. O sol aqui, essa setinha, é para representar a fotossíntese, certo? Bom, aqui no canto a gente tem a emissão de gás carbônico pela atividade humana. O CO2, que é incorporado na atmosfera pelas ações naturais, pelos seres vivos, ele consegue ser incorporado pelos produtores. No entanto, o excesso decorrente da ação humana, nem tudo vai conseguir ser incorporado, nem tudo vai conseguir ser utilizado por essas plantas, o que faz com que gere o efeito, intensifique, na verdade, intensificar é a palavra certa, o efeito estufa e, consequentemente, gere o aquecimento global. Quando a gente fala de efeito estufa, é importante vocês saberem que ele é natural e garante a manutenção da temperatura na Terra, tá? E, consequentemente, garante que a vida exista no planeta Terra. No entanto, a atividade humana, o excesso de gás carbônico presente na atmosfera, ele intensifica esse efeito estufa. E isso leva, consequentemente, ao aquecimento global, que provoca diversas alterações no ambiente, tais como alguns exemplos só: derretimento das geleiras, longos períodos de seca em determinadas regiões, e tudo isso pode comprometer a biodiversidade. Aqui tem um exemplo simples de ciclo de carbono, e aqui eu tenho um exemplo mais detalhado do que seria esse ciclo do carbono, tá? Gente, eu deixei aqui, um link de um vídeo que fala, inclusive de onde eu peguei essa imagem, sobre o ciclo do carbono, e está muito legal, porque ele consegue explicar todos os ciclos biogeoquímicos e tem bastante animação, então acho que vale a pena dar uma olhadinha. Bom, então nós temos aqui, novamente, veja que somente o gás carbônico ele é incorporado via o processo de fotossíntese, tá bom? É a única forma dele ser incorporado, veja que não tem nenhuma outra setinha mostrando a entrada dele. E aqui ele é mais detalhado, porque ele mostra que todos os seres vivos fazem o processo de respiração celular, liberando gás carbônico na atmosfera. O processo de combustão também libera gás carbônico. Quando os animais, plantas, morrem, eles entram em decomposição e isso também libera gás carbônico. O carbono está aqui juntinho, tá? Não esqueçam disso. Os excrementos, ou seja,
processo de excreção dos animais também entra em processo de decomposição e também libera gás carbônico, tá? Lembrando que a assimilação do carbono pelos outros seres vivos, pelos consumidores, é feito através da cadeia teia alimentar. Tudo bem? O próximo ciclo é o ciclo do nitrogênio, que o maior reservatório de nitrogênio, átomo de nitrogênio, não gás nitrogênio, é a atmosfera, tá bom? Bom, presente na atmosfera como gás, N2, porém a maior parte dos seres vivos não é capaz de utilizar ou incorporar diretamente esse nitrogênio. Bom, eles não são capazes de utilizar esse nitrogênio na forma de gás presente na atmosfera. E para isso, quem vai ser fundamental, quem vai ser o artista fundamental no ciclo do nitrogênio, são os micro-organismos específicos. Esses micro-organismos, eles são responsáveis em retirar o nitrogênio presente no ar e vai transformá-lo em uma substância utilizável para os outros seres vivos. Certo? Bom, o nitrogênio está presente nos seres vivos na forma de proteínas e ácidos nucleicos, aqui RNA e DNA. E o ciclo do nitrogênio é em 3 etapas. São a etapa da fixação, nitrificação e desnitrificação, certo? Então é importante o ciclo do nitrogênio. Quem incorpora esse nitrogênio no ciclo são micro-organismos específicos que realizam a conversão desse nitrogênio e permite que ele seja transferido aos outros seres vivos através da teia ou cadeia alimentar. A gente vai ver as etapas. A primeira etapa é a etapa da fixação, que vai ser a retirada ou incorporação do nitrogênio atmosférico pelos micro-organismos fixadores. Quem são esses micro-organismos fixadores? São as bactérias no solo e as cianobactérias no meio aquático, ok? E esse nitrogênio ele vai ser retirado da atmosfera, onde está na forma gasosa, na forma de gás, N2, e será incorporado ao solo na forma de amônia, NH3. Principais bactérias que a gente mais vê em livros, no vestibular, que fazem isso, são bactérias do gênero Rhizóbio. Essas bactérias, elas vivem em uma relação de mutualismo na raiz das plantas leguminosas, de algumas leguminosas, formando esses pequenos nódulos. Essa relação de mutualismo acontece porque as bactérias vivem junto com essas plantas e é benéfico tanto para as plantas quanto para as bactérias, tá? Formam esses nódulos na raiz das plantas leguminosas. Para quem não sabe ou não lembra, leguminosas são aquelas plantas que produzem como fruto a vagem, exemplo, feijão, ervilha e lentilha, tá bom? Então, o processo de fixação é quando o nitrogênio vai ser fixado e incorporado. Na etapa de nitrificação, aqui na etapa anterior, o nitrogênio foi incorporado e convertido em amônia. Na nitrificação, essa amônia ela precisará ser convertida para ser utilizada também. Lembrando que a amônia vai ser produzida na fixação, que eu acabei de falar, e também na decomposição da matéria orgânica e pela excreção animal. Urina, por exemplo, tem amônia, tá bom? O nitrogênio é incorporado pelas plantas e passado dos animais via alimentação. Quem faz essa conversão da amônia em outros compostos nitrogenados são as bactérias nitrificantes, tá? Então, a gente tem aqui a amônia, que é NH3. Na presença de oxigênio, ela vai ser convertida em nitrito, que é NO2. Esse nitrito, na presença de oxigênio, será convertido em nitrato, certo? Então, a amônia, processo de nitrificação, a etapa de nitrificação é conversão da amônia em nitrito, conversão do nitrito em nitrato. Faltou mais um clique aqui, tá? As principais bactérias que realizam a conversão da amônia em nitrito é as nitrossomonas, são as bactérias conhecidas como nitrossomonas, e do nitrito em nitrato são as nitrobacters. E por último, a etapa de desnitrificação, são bactérias desnitrificantes que extraem o nitrogênio dos compostos nitrogenados para devolver esse nitrogênio à atmosfera na forma de gás nitrogênio, tá? Exemplo de bactérias são as bactérias pseudomonas. Bom, então é muito importante a gente lembrar que
Na etapa de fixação, o nitrogênio atmosférico vai ser fixado e convertido em amônia por bactérias fixadoras. Essas bactérias convertem esse nitrogênio atmosférico em amônia. Depois, outras bactérias nitrificantes convertem amônia em nitrito e depois outras bactérias convertem o nitrito em nitrato. E por último, no processo de desnitrificação, essas bactérias vão devolver esse nitrogênio para a atmosfera, tá? Morte e decomposição de organismos vivos também libera amônia, excreção também libera amônia. Como que os seres vivos consomem o nitrogênio? Através da nutrição, certo? Bom, e o ciclo do oxigênio? Bom, gente, o ciclo do oxigênio está diretamente relacionado com o ciclo do carbono. Esses átomos dificilmente são encontrados sozinhos na natureza, eles sempre formam moléculas. E o oxigênio ele está muito relacionado com o ciclo do carbono exatamente por isso, porque ele também envolve processos como a fotossíntese, envolve a respiração celular, tá bom? Bom, presente na camada de ozônio na forma de O3, presente na atmosfera como gás carbônico, oxigênio e água, na forma de vapor. Fundamental para a respiração celular, o oxigênio é liberado no processo de fotossíntese e é utilizado também no processo de decomposição e combustão, certo? Ele também está presente nos carboidratos, lipídios, proteínas e também nos ácidos nucleicos. Notem, aqui é um exemplo mais, um esqueminha mais simples do ciclo do oxigênio. A única forma de liberar oxigênio do tipo O2, que é o que a gente respira, é através da fotossíntese, são os produtores que fazem esse processo. Ele vai ser consumido no processo de respiração, consumido na combustão, consumido pela planta no processo de respiração e, por fim, devolvido através da respiração e também na decomposição. Tá? Então, assim, o oxigênio está presente em todos os ciclos que a gente viu anteriormente. Aqui eu fiz um esquema para a gente tentar retratar melhor isso. Não sei se vai ajudar muito, mas vamos lá. Fotossíntese consome gás carbônico e libera oxigênio. No processo de respiração que todos os seres vivos fazem, consome oxigênio e libera gás carbônico. Então, os animais também consomem oxigênio e liberam gás carbônico. Tá? Fiz com setinha colorida para ver se ajuda. Os decompositores também realizam a respiração, portanto, eles também consomem oxigênio. A evapotranspiração, que vai ser uma forma também de liberar o oxigênio junto da água na forma de vapor, é realizada pelos seres vivos. Ela acontece nos seres vivos. Depois nós temos a ingestão e absorção, que é quando o consumidor primário se alimenta desse vegetal, por exemplo, bebe água, então ele também está consumindo oxigênio junto com a água, né? Que não tem como estar separado aqui. E as plantas também consomem essa água, certo? E precipitação, que é quando cai na forma de chuva, e a decomposição. Todos os seres vivos entram em processo de decomposição e também vão liberar o gás carbônico. Bom, gente, é isso, tá? Qualquer dúvida, me procurem. No site, acho importante vocês acessarem, porque nós vamos ter lá a lista de exercícios 2, dicas de vídeo, tem o PDF dessa aula que eu vou deixar separado também, o PDF da lista das relações ecológicas, que é aquela tabela, e o gabarito da lista 2. Acho legal vocês tentarem fazer e só conferir o gabarito depois para ver se acertou, porque acho que é mais fácil a gente aprender assim, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem.